Bom dia, alunos do 9º ano da Escola Professor Joaquim José de Oliveira. Vamos dar início às atividades de matemática, semana 3, do PET 3, atividades da página 23 e 24. Unidade temática, álgebra. Conteúdos relacionados, fatoração, simplificação de expressões algébricas e produtos notáveis. O conteúdo que nós vamos trabalhar essa semana trata-se de equações do segundo grau. O que é uma equação do segundo grau? Definição de equações vocês já sabem, pois já trabalhamos equações do primeiro grau. Não é? Lembra? É uma sentença matemática aberta, formada por números e letras, ou somente letras, e um sinal de igualdade. Não é isso? Agora nós vamos trabalhar com a equação do segundo grau. O que define o grau em uma equação? É o expoente, que está presente na variável, ou incógnita, certo? Que é a parte literal. Então analise sua fórmula geral. Toda equação do segundo grau ela é formada dos seguintes termos: ax2 mais bx mais c igual a zero. Esta é a fórmula geral para escrevermos uma equação do segundo grau, que é dado por um polinômio, na verdade é um trinômio, não é isso? ax2 mais bx mais c. Então aqui nós temos uma adição de monômios, no caso aqui, como são três termos chamados de trinômio, temos o sinal de igualdade e toda equação deve ser igualada a zero. Sendo A, B e C na equação são números reais, que são chamados de coeficientes, certo? E o A deve ser diferente de zero. Por que diferente de zero? Porque vejam bem, todo coeficiente está multiplicado pela sua parte literal, que é o x2, que é o x, e o c, que não tem x, que é chamado de termo independente. Então, se você multiplica A vezes x2, que é igual a x2, se A for igual a zero, 0 vezes x2, o resultado será sempre igual a zero, que significa que não existe esse termo. Então, ela não vai ser chamada de equação do segundo grau, certo? Por isso que o A tem que ser um número real diferente de zero. Nós vamos ver ainda que uma equação do segundo grau, ela pode ser escrita na sua forma completa ou incompleta. Quando que uma equação do segundo grau é completa? Quando ela possui os três termos, o ax2, o bx e o c, todos diferentes de zero. Observe aí na explicação. Uma equação é completa quando os valores de b e c também são diferentes de zero, porque já vimos que o a tem que ser diferente de zero. Então nós vamos relacionar o termo b e o termo c. O b sempre é representado, acompanhado do fator x, e o c não possui o fator x. Se quisermos colocar o fator x, seria x elevado a zero. Não é isso? Porque todo número elevado a zero é 1. E 1 vezes c sempre vai dar o número c. Então, vejam bem. Equações de segundo grau completa. ax2 mais bx mais c igual a zero. Com a diferente de zero, b diferente de zero e c diferente de zero. Veja o exemplo dado. x2 mais 5x mais 6 igual a zero. Observaram? Quem é o valor de A, quem é o valor de B e quem é o valor de C nessa equação? A, lembre-se, sempre acompanhada da variável x ao quadrado. Então, não tem a parte numérica. Quando não tem, nós temos quantos x2? Não é 1? Então, o valor de A igual a 1. O valor de B, quantos x nós temos? 5. Lembre-se, 5 vezes x é a mesma coisa que x mais x mais x mais x mais x e mais x, 5 vezes.
Então, x, b é igual a 5. E o valor de c, quem é? O número 6. Correto até aí? Recapitulando a explicação. ax2 mais bx mais c igual a 0. Essa é a equação do segundo grau completa, escrita na sua forma geral. Quem é o valor de a? É o número que está presente com a variável x ao quadrado. Quanto vale? Quantos x2 nós temos aqui? Quanto vale esse valor de a? Quando não tem algarismo, representamos pelo número 1. Quantos x2? 1x2. O b. Quem é b? 5x. Olha o termo, bx. Então, quem é b? É o coeficiente 5. Quem é c? Está representado por quem? Pelo número 6. Ok? Agora vamos ver as equações do segundo grau incompleta. Quando que ela é considerada ou chamada de incompleta? Quando os valores de b ou c são iguais a zero, ou seja, b igual a zero ou c igual a zero. Vamos ver. Equações de segundo grau completa, com b igual a zero. Então, como ficaria escrita? ax2 mais bx mais c igual a zero. Essa é a fórmula geral. Se b for igual a zero, então ficaria assim, ó. ax2 mais bx igual a zero. Então, ficaria ax2 mais 0 vezes x. Um momento. Então, na verdade, ficaria ax2 mais bx mais c igual a zero. Onde, se o b é igual a zero, ficaria ax2 mais 0 vezes x mais c igual a zero. Então, 0 multiplicado por qualquer número, cancela. Então, a equação ficaria na seguinte forma. ax2 mais c igual a zero. Esta é uma equação do segundo grau incompleta. Veja o exemplo. X ao quadrado menos 16 igual a zero. Quem é o valor de a? É a parte numérica que acompanha a variável x ao quadrado. Quando não tem, é 1. Tem o termo x? Não, porque o b é igual a zero. E o valor de c é o termo que não apresenta a variável. Então, no caso, é menos 16. Olha o sinal, negativo 16, então menos 16. Certo? Segundo tipo de equações de segundo grau incompleta, quando c for igual a zero. Então, como ficaria a equação escrita na sua fórmula geral? ax2 mais bx igual a zero. Certo? Veja o exemplo. X ao quadrado menos 7x igual a zero. Qual que é o valor de a? Quando não tem, é 1. Valor de b, menos 7x, ao termo b. b é o x, né, que acompanha a variável x. Então, qual que é o valor de b? Menos 7. Veja outro exemplo. 2x2 mais 5 igual a zero. Está faltando qual termo? O bx. Ele não está aí. Por quê? O b é igual a zero. 0 vezes x dá zero. Então, some o termo ou a variável x. Certo? Então, quem que é o valor de a agora? É o número 2. Quem que é o valor de c agora? É o número mais 5. Quando é positivo, dispensa o sinal. Mas quando for negativo, devemos colocar o sinal. Terceiro tipo de equações de segundo grau incompleta. Quando b e c for igual a zero. Como ficaria? Somente ax2 igual a zero. Exemplo. 3x2 igual a zero. Quem é a? Não é o número que acompanha a variável? Elevado ao quadrado? Então é 3. E o b? Quem é? 0. E o c? Quem é? 0.
Então ela é incompleta porque não existe o termo B e não existe o termo C. Então ficaria somente neste formato, ax2 igual a zero. Então nós vimos até agora que a equação do segundo grau ela pode ser completa ou incompleta. Ela será completa quando ela possui os três termos. O termo ax2, o termo bx e o termo c igual a zero. Incompleta quando ela possui o ax2 ou o bx sendo c igual a zero, ou ax2 e o c sendo b igual a zero, ou ainda ax2, b e c podendo ser igualados a zero. Aí ela é incompleta. Como podemos resolver ou fazer a resolução de uma equação do segundo grau? Seja ela completa ou incompleta. Nós vamos notar aí na apostila que ela trouxe a resolução de uma equação do segundo grau completa utilizando uma fórmula. Fórmula essa chamada de Bhaskara. Então veja, a fórmula utilizada para você resolver uma equação do segundo grau é essa aqui, ó. Onde lembra a seguinte forma: x é igual a menos b, mais ou menos raiz dessa letrinha desse triângulo, que é uma letra grega chamada de delta, que está dividido por 2 que multiplica a. Essa aqui é a chamada fórmula de Bhaskara. Correto? Aí, vamos ver. E esse triângulo? Esta letra grega, chamada de delta, quanto que vale? O valor dela será P2 menos 4, que multiplica o valor de A, que multiplica o valor de C. Certo até aí? Então, essas aí são fórmulas, né, que foram criadas para auxiliar na resolução de uma equação do segundo grau completa. Esta letra, chamada de delta, ela também é chamada de discriminante. Porque é ela que vai definir quantas soluções terá uma equação do segundo grau. De que forma? Se o resultado do delta for maior que zero, for um número positivo maior que zero, né? Porque todo número maior que zero tem que ser positivo, é lógico. Nós teremos duas raízes ou duas respostas diferentes ou dois números que torna a equação verdadeira. Se delta for igual a zero, nós teremos uma única raiz ou duas iguais, como nós vamos ver depois nos exemplos. Mas se o delta for menor que zero são os números negativos, não é isso? Não teremos, né? Não tem raízes que torna a equação verdadeira. Ou seja, a solução de uma equação de segundo grau só será possível, né, quando o delta for maior que zero ou quando o delta for igual a zero. Sempre que delta for menor que zero, é impossível de resolvermos esta equação do segundo grau. Ok? Vamos ao exemplo? Veja o primeiro exemplo. x2 mais 5x mais 6 igual a zero. Ela é uma equação completa, pois tem o A, tem o B e tem o C. Quem é o valor de A? Quando não temos, é igual a 1. Quem é o valor de B? 5. Quem é o valor de C? 6. Note, não colocamos nenhum sinal, pois todos são o quê? Positivos. Certo? Este é o primeiro passo, achar os coeficientes. Vamos escrever agora a fórmula usada para resolvermos uma equação do segundo grau. Então, fica x, que é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, tudo isso dividido por 2, que multiplica a. Então, agora é só substituir.
né, as letras pelos seguintes valores. Nós vamos achar o valor de x, né? É isso que nós estamos procurando. Então vai ficar menos da fórmula. Ó, esse menos aqui é da fórmula, então não podemos esquecer. B, quanto vale B? 5. Mais ou menos raiz quadrada de delta, não é isso? Dividido por 2, que multiplica o valor de A. Quem é o valor de A? 1. E o delta? Quem é delta? Então, primeiramente, vamos achar o valor de delta. B2 menos 4 AC, ou que multiplica A vezes C. Certinho? Substituindo, então, as letras pelos coeficientes, lá, pela parte numérica. Então, delta é igual. Qual que é o valor de B mesmo? 5. O B está ao quadrado, então fica 5 ao quadrado. Menos 4, que multiplica o valor de A. Qual é o valor de A? 1. Qual que é o valor de C? 6. Agora nós temos uma expressãozinha aí, né? Vamos resolver. Então aqui vai ficar delta, que é igual a potência. 5 elevado ao quadrado é igual a quanto? 25. Menos 4 vezes 1, 4 vezes 6, 24. Delta é igual a 25 menos 24, que é igual a 1. Note, ó, 1 é maior que 0, não é? Então, delta é maior que 0, porque deu 1. Então, eu já tenho condições de saber quantas raízes, quantas soluções terá essa equação. Agora, vamos voltar na fórmula geral. Lembram que tínhamos parado nessa fórmula? Menos 5, mais ou menos, raiz de delta, dividido por 2, que multiplica A, que é 1. Então, agora nós descobrimos qual que é o valor de delta. Quanto que vale delta mesmo? 1, né? Então, no lugar de delta, nós vamos colocar quem? O número que nós encontramos lá, 1. Então, vai ficar menos 5, mais ou menos, raiz quadrada de 1, dividido por 2, que multiplica 1. Então, fica x, que é igual a menos 5, mais ou menos, raiz quadrada de 1, quem é? 1. Dividido por 2 que multiplica A, 2 que multiplica 1, 2 vezes 1, 2. Certo? Note bem, nós temos um sinal positivo e um sinal negativo da raiz, mais ou menos. Então aqui vai dar origem a duas respostas, que é chamado x1 e a segunda x2. Ou seja, a primeira resposta nós vamos pegar o menos 5 mais 1, e para a segunda resposta nós vamos pegar o menos 5 com menos 1. Tá ok? Então fica assim, ó, x' ou x1, tanto faz, menos 5 mais 1 por 2. x2, ou x duas linhas, menos 5 menos 1 dividido por 2. Certo? Menos 5 com mais 1, sinais diferentes subtrai sinal do maior módulo. Então vai dar menos 4 sobre 2. 4 dividido por 2 dá 2. Então, 2 negativo. Essa é a primeira resposta. A segunda, menos 5 com menos 1, sinais iguais, some e conserva o sinal. Menos 6 sobre 2. Divisão, 6 dividido por 2, 3. Menos com mais, menos. Menos 3. Então está aqui a solução da equação, né? Quais são os valores de x? Quais são a solução? Quais são as raízes? Então sai a solução, ó. Entre chaves, né? Menos 2 e menos 3. Certo? É assim, é o passo a passo para resolvermos uma equação do segundo grau completa. Observe a explicação na página 24. Ó. Só você seguir a fórmula, né? X é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, onde o delta, se for igual a zero, a equação possui duas raízes reais iguais. Se for delta maior que zero, a equação possui duas raízes reais
distintas, ou seja, diferentes. Se delta for menor que zero, a equação não possui raízes reais. Vamos a algum exemplo.